Fala Paraná. A apresentação: Érica Vandenbroek e Eliane Moinique. Boa tarde, gente linda do meu coração. Boa tarde aos nossos convidados, nossos ouvintes. Aqui é a minha colega, a jornalista Eliane Moinique. Sejam todos muito bem-vindos ao Fala Paraná. E hoje nós trazemos assuntos que são muito importantes. Tenho certeza que você, minha amiga, você, meu amigo, vocês passam por isso também. Chegou janeirão e as contas estão bombando, não é mesmo? A gente tem festa de fim de ano, é ceia, é festa no trabalho, é amigo secreto, é presente pra família. E agora começa o ano, é IPTU, é IPVA, é matrícula escolar, é material das crianças e haja dinheiro, não é mesmo? Como é que a gente vai começar o nosso ano com essa organização, com esse planejamento financeiro? É isso que você vai ficar sabendo aqui hoje com os nossos convidados. Eu estou muito feliz de recebê-los aqui. A Cláudia Silvano, que é a diretora do Procon, e também o economista Daniel Poit. Eliane, tá demais, hein? Tá demais mesmo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelos aplicativos, redes sociais, YouTube. Todo mundo que tá com a gente aqui no Ao Vivo na Rádio Paraná Oficial. Começando agora o programa Fala Paraná com nossos convidados de hoje. A Érica já deu aqui uma entrada falando um pouquinho sobre o que a gente tem hoje, né? Muito planejamento. E o segundo? Vamos falar para de a musiquinha. saúde e verão. Mas é lá no segundo bloco, porque teremos uma nutricionista e também uma dermatologista para conversar com a gente sobre os cuidados aí com a nossa saúde, com a questão alimentar, também pele, cabelo, tanta coisa, alergias, viroses que dão esse ano, né, Érica? Não é fácil não nessa época do ano. Mas é isso aí, a gente está começando agora o programa Fala Paraná e como a Érica já falou, vamos falar de planejamento financeiro, mas desta vez do começo do ano. Muito obrigada, Daniel Poit, nosso economista. E também Cláudia Silvano, diretora do Procon Paraná. Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Né? Estamos honradas aqui com a presença dos dois, viu? A gente ama vocês de coração. A honra é minha estar aqui, obrigado. Imagina. Tão bem cercado aqui por pessoas tão ilustres. Que bom. Então, vamos falar dessa questão das finanças para ajudar as pessoas, né? Inclusive para ajudar a gente, né? Muito. Que o bicho pega no começo do ano, não é mesmo? Então, vamos dar essas dicas valiosas aqui para que as pessoas possam começar o ano com um planejamento financeiro. Daniel, por gentileza, quais seriam as principais orientações? Porque chega em janeiro, a gente tem muita conta para pagar. As pessoas elas já devem começar a planejar isso ali antes, com 13º. O que você diria? Primeiro, boa tarde mais uma vez. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todo o público que ouve e assiste, né, o programa, já que ele está também no YouTube. Essa pergunta, ela todo ano se repete. Né? E tem um senhorzinho que eu conheço, que trabalhava no prédio que eu moro, que ele dizia assim: seu Daniel, chega em janeiro, a gaveta chega a estufar de tanta conta para pagar. Então, esse é um problema que acomete pessoas de todos os níveis econômicos, de todos os níveis de renda, porque, como você colocou, né, a primeira palavra, falta planejamento. E o planejamento não é algo complexo. Muita gente ouve essa palavra, que é uma palavra longa, e acha que é complicado. Puxa, mas planejar, tem que fazer faculdade de administração? Não precisa ser engenheiro também, não. Planejamento, mesmo pessoas simples conseguem fazer com facilidade. É simplesmente anotar quanto você gasta e saber se aqueles gastos estão compatíveis com a sua capacidade de renda. Essa prática, ela vai se desenvolvendo e vai ampliando na medida em que se coloca em prática essa ideia. Então, eu costumo brincar que para fazer planejamento, muita gente fala, não, tem que fazer uma planilha, não sei. Começa a escrever no papel do pão, sabe? Assim, puxa, eu gasto tanto para morar, gasto tanto com comida, tanto com condução, né? Enfim, esses gastos que são os essenciais precisam ser protegidos pela sua renda. Se a sua renda não cobre esses gastos, então o problema não é só um planejamento, é achar outras formas de incrementar a renda e também exercer práticas de redução de custos e de gastos. É verdade. Porque muita gente acaba tirando férias, né, e achando que o 13º é um valor extra ali,
para curtir, para ir para a praia, para aproveitar, e acaba se esquecendo de ter esse planejamento, como você falou, no comecinho do ano. E aí, muitas vezes, sobra para o Procon, né, Claudinha? Agora com você, Claudinha. Eu acho que não é só sobrar para o Procon, a preocupação nossa. Ela vai lá em boa tarde primeiro, de novo. Boa tarde. Né? Eu me envolvi aqui no tema. Essa questão do planejamento financeiro, ela de fato é algo que nós brasileiros não fazemos, né? A gente fez uma pesquisa, até vou pegar aqui os dados dessa pesquisa que a gente fez com consumidores, e é incrível, e uma constatação que a gente fez, Daniel, e meninas, é algo assustador. Falar sobre planejamento financeiro, ou, pior do que isso, falar sobre estar endividado é um tabu. Especialmente para o público masculino. O homem não enfrenta essa questão, não chega para a família, viu, gente? É o seguinte, ó, nós estamos endividados, nós estamos com um problema seríssimo, precisamos resolver, cortar alguns gastos aqui, ali e acolá, né? Isso muito pela nossa cultura, né? Lamentavelmente, essa cultura machista de que o homem... precisa dar conta de tudo. Conta de tudo, aí Homem não provedor, divide né? com ninguém, não conversa com ninguém e acaba sofrendo e a situação se agrava. Então, você junta, né, o fato das pessoas não falarem sobre isso com a falta de planejamento. Nessa pesquisa ainda, a gente constatou que... por que você não faz planejamento financeiro? Porque eu não sei. E é aquilo que você falou, é só pegar um papel de pão. Divide no meio o papel de pão, quanto que eu ganho, a família ganha, enfim, o que eu tenho de gastos, e vamos ver o que dá para resolver. Sabe, aqui. Cláudia, você falou uma coisa bem importante, porque assim, muito se tem essa questão do homem e da mulher. Às vezes acontecem nas famílias da mulher ganhar mais do que o homem. E tá tudo bem, né? Isso tá tudo bem. Mas a mulher, ela chega pra família e ela fala, ela tenta, ela resolve. Talvez o homem, ele realmente, talvez até por uma questão do próprio homem mesmo, do próprio ser humano, não sei. Essa questão de, não, eu preciso resolver tudo, preciso dar conta de tudo. Mas não é bem assim. Então, esse planejamento, ele precisa talvez até começar na infância mesmo, a trazer isso até mesmo para os filhos, Cláudia? Ah, sim, sem dúvida. Isso é algo que a gente deveria aprender na escola. Nós temos... eu tive 6 anos de mandato no Conselho de Economia aqui do Paraná. E lá nós criamos uma iniciativa que chamava-se Entenda a Economia, que o pilar inicial, o primeiro, era justamente educação financeira nas escolas. E desde a primeira série do fundamental, aos 7 anos, a criança já tem capacidade cognitiva para entender que dinheiro tem limite, para entender que o dinheiro vem do trabalho, que é a única coisa capaz de criar riqueza é o trabalho. Todas as formas que as pessoas ficam ricas, muita gente fala, você fala que riqueza só vem do trabalho, mas não sei quem ganhou na loteria, não sei quem é sustentado pela sogra e tal. Todas essas formas são fruto do trabalho de alguém. Sim. Entendeu? Sim. Toda a riqueza é fruto do trabalho de alguém. Nem sempre quem se beneficia da riqueza é quem trabalha, mas a riqueza, qualquer que seja ela, sempre é fruto do trabalho de alguém. Então, as crianças têm capacidade cognitiva de entender esse processo. E podem, nas primeiras lições de aritmética, começar a somar quanto a nossa família gasta, quanto a nossa família ganha, qual é a diferença, como vamos fazer com o que sobra, ou como vamos fazer com o que está faltando, porque são duas situações. Uma, quando há sobra e as pessoas aplicam mal. E outra, quando há falta e as pessoas não sabem como sair do problema, que também não é um problema infinito, que não tem a solução. Todo problema encontra algum tipo de solução. Vocês acreditam que até é uma questão até da própria sociedade? Por exemplo, assim, meu vizinho tem, então vou dar um jeito de ter também. Vou dar um jeito, nem que eu me enfie em conta, faça aquelas prestações gigantescas, boletos que parecem, né, até uma Bíblia, porque a Bíblia é boa, o boleto nem tanto. Isso não é nem um problema de sociedade, Eliane, isso é um problema um pouquinho mais amplo. Ele é um problema típico da sociedade de consumo. Ah, tá. Né? As pessoas, esses dias eu fui fazer uma apresentação para um grupo de pessoas que são chamados consumo de luxo, né? Aquelas pessoas que têm. E me perguntavam isso, né? Por que hoje está tão difícil, mesmo para quem tem uma renda de X%, de X mil reais, a vida está difícil e tal. É simples. A minha geração, né, que cresceu nos anos 60, os meninos ricos eram aqueles que tinham um par de tênis e um chinelo para usar dentro de casa e um tênis para sair.
E quando muito tinha um sapato social para ir na igreja no domingo. Os meninos pobres tinham um chinelo quando tinham. Brincavam de bola de pé no chão na rua. Hoje, qualquer menino de bairro mais modesto, eu vejo isso, meu filho pratica futebol numa comunidade lá, tem 4, 5 pares de chuteira. Então, isso é consumo. Isso não tem a ver com ostentar frente ao vizinho, querer ser melhor ou pior que o vizinho. Isso é uma cultura de consumir. Então, tem que ter uma chuteira assim para não sei o quê, tem que ter uma chuteira assada para não sei como. Então, essa sociedade de consumo que está... Eu estou exemplificando num episódio, mas se você olhar para outras situações, dos adolescentes, dos jovens, mesmo das pessoas adultas, o interesse em consumir pelo consumir, a insatisfação com aquilo que compra. Então, o objeto que você compra, ele te dá uma satisfação momentânea, mas ele não te completa. Então, as pessoas vão sempre atrás disso e a sociedade de consumo investe nisso. Essa questão de insatisfação, ela é muito clara, né? Acho que até a Cláudia pode falar até mais pra gente, porque daí assim, não quero mais o produto, quero fazer outra coisa, me arrependi, eu vou no Procon pra ver se o Procon pode me dar uma luz no como que pode me ajudar, como que posso sair dessa situação. Acontece, Cláudia, isso, assim? Mais ou menos, né? Acho que não nessa perspectiva exatamente, eu concordo com o que você falou, essa questão da sociedade de consumo. Nós somos instados a consumir aquilo que não precisamos a todo momento com o dinheiro que não temos, que é o dinheiro emprestado, que é o dinheiro caro, que é o dinheiro, enfim, o juro do banco, do cartão de crédito. Cartão de crédito. Cartão de crédito é terrível, Cartão de crédito e tal, né? Então, esse é um fato. Assim, por que o menino quer um tênis XYZ? Se a ideia é um sapato para fazer você ou jogar bola, ou... Não, mas eu quero aquela marca, porque a publicidade bombardeia o consumidor a todo tempo, né? A gente fez recentemente uma cartilha sobre compra de carros, cuidados na compra de carros usados e seminovos, ou seminovos. E, assim, é incrível como as pessoas compram, paga-se por um carro, entre aspas, de luxo, ou com muitos acessórios, e, enfim, quando poderia comprar um carro bem mais novo ou zero com menos, opcionais e tal. Menos e que serviria... Um número menor de itens de conforto, isso. E com isso ter maior segurança no consumo. Serviria. Por quê? Porque é isso. A sociedade é muito o ter e pouco o ser. Exatamente. Sabe? Verdade. Então, assim, quando alguém fala, não, mas daí o consumidor se arrepende e tal... Eu acho que nem se arrepende. A questão não é se arrepender ou não se arrepender. Porque não é algo racional, né? Por impulso. Por impulso, para se existe sentir... hoje na economia um campo de estudo que é chamado economia comportamental, que trata justamente disso. É uma fusão da psicologia com a economia, estudando esses fenômenos do consumo. E não é um problema brasileiro isso, né? Muita gente achava Brasil porque a crise, porque o governo X, o governo Y, não tem nada a ver com isso. É um conceito que está em todo o mundo chamado civilizado. Em todos os países capitalistas vivem essa situação. A gente fala de começo do ano, né? Porque as contas são maiores, talvez, no começo do ano, mas, pelo que a gente consegue entender, é algo que a gente precisa pensar de mês a mês. Exatamente. Né? Aquilo, será que eu preciso realmente? Será que eu quero muito algo? Será que eu estou necessitando? Será que a minha família precisa? Será que a minha casa precisa? Eu acho que, será que é fazer também, assim, um pouco dessa... repensar talvez um pouco nessa questão do consumismo. E não comprar por impulso, né? Exatamente. Mas o ideal, na minha opinião, é que nós anualizássemos a nossa renda e as nossas despesas. Porque tem despesa que ocorre uma única vez por ano, tem despesa que ocorre 3 vezes por ano, tem despesa que ocorrem todos os meses, tem despesas que são semanais. Então, se você, por exemplo, vou pegar um exemplo dos Estados Unidos. Lá os salários são tratados anual. Então, você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, não vão te dizer, você vai ganhar $8.000 por mês, vão te dizer, você vai ganhar $100.000 por ano. Né? E você já sabe quanto você vai ganhar por ano, não adianta pedir aumento nesse um ano que você assina um contrato, aceitando aquela renda. E vai ser fragmentado como você quiser. Não, eu quero receber toda semana. Toda sexta-feira você vai receber o equivalente a 1,52 avos, que é a fração de uma semana no ano. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um sério problema que é assim, né? A gente tem o salário, mas a gente tem aquele vale, né? Daí a pessoa aqui, que não consegue se planejar direito, que já tentou, mas não conseguiu ainda, mas tá tentando,
Pega o salário e pega o vale. Aí, gente do céu, começou uma bola de neve, que daí usa o vale pra isso, daí usa o salário pra aquilo, daqui a pouco é o crédito não sei o que. Gente, E aí o cara entra sério, no cartão de crédito, você pensa que você já dificílimo. tem aquele dinheiro ali Tem que nada. é teu, e aí Incorpora. você... não é mais teu. Aquele dinheiro do crédito não é mais teu, gente. Não, Já se foi, você já não era. pagar certinho no dia, né? O cartão de crédito, eu sempre comento isso, até com a Cláudia, a gente já participou de outro programa, não sei se você lembra que eu comentei. Quando você recebe uma informação daquelas cartinhas todas carinhosas, né, que você é maravilhosa e tal, por isso nós aumentamos o teu limite do cartão para X mil reais. A primeira sensação que as pessoas têm é de que ganharam na loteria e vão para o shopping gastar que o aquele dinheiro é limite. delas. Aquele limite não é seu, você não trabalhou para aquilo. Na verdade, o banco está dizendo, olha, você é tão trouxa que eu vou te dar mais crédito para você gastar mais e eu ganhar mais juros. Sim, e parece que aquilo brilha o olho da gente. Exatamente. Meu Deus do céu. É a mesma coisa quando o banco oferece também o limite. Sim. Exatamente. Aí ele oferece, aumentamos o seu limite para 10 mil reais. Você acha que aquele dinheiro, nossa, vai salvar a tua vida. Mas quanto que você vai estar pagando desses 10 mil? 40? Depois, parcelado? Não sei, a Cláudia deve saber. É um juros Atualmente, o juros exorbitante. Depende do tipo de operação. Quantas vezes você divide? O juros está acordado na faixa de 7,5% para cheque especial. Mas é um juro absurdo. Nossa, isso é maior, sim, mais que o loucura, juro, uma isso é loucura. maior que os juros anuais de outros países, entendeu? Muito maior. E os juros dos cartões de crédito continuam naquela faixa absurda de 180%, 200% ao mês para aqueles clientes que eles consideram especiais. Os clientes de maior risco chegam a 600% ao ano. Gente, Meu eu não sei Deus. vocês, mas lá em casa todo mundo é família de polonês, né? Então, polonês é aquele negócio mão fechada, eu sou um pouquinho mais mão aberta, né? Come a Mas batata com a enfim, casca, eu né? sempre tenho também uma dúvida e eu vejo que Ele todo é mundo polonês, ele É sabe. verdade. Lá em Eu casa sou. é assim, você tem dinheiro, minha mãe sempre ensinou, né? Ah, você tem dinheiro, você compra à vista. Se não tem, você não compra. Mas às vezes você precisa de algo que você tem que se planejar e parcelar muitos meses, e você tem que pensar se você está empregado, se você vai continuar empregado, de onde que vem essa renda, né? Para você ter como pagar isso e não pagar com atrasos, porque os juros são altíssimos de um boleto que você não pague no dia. É um dia, né? Já te Exatamente. complica completamente. Eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, no começo do ano, a gente tem material escolar, tem roupa de escola, né? Tem Uniforme. várias coisinhas assim. O que é o certo, gente? Como saber se é melhor você pagar à vista ou melhor pagar parcelado? Assim, porque tem coisas que te dão várias Opções, né? descontos, Aham. opções. O e tem IPVA, coisas por que não exemplo, te né? dá O IPVA muito. te dá assim, um bom desconto se você Também. pagar à vista. Então, desculpa, Cláudio, Não, eu imagina. vou tomar a liberdade de responder. Essa é uma pergunta que enseja automaticamente um planejamento financeiro. Porque o que acontece, pegando o exemplo do IPVA, inicialmente. O IPVA ele te dá um desconto à vista, e esse desconto, se você tem o dinheiro, e vamos supor que você tenha dinheiro guardado, planejado para pagar os seus impostos e as suas despesas. E nessa aplicação você tem um determinado rendimento, e esse rendimento ele é maior do que o que você ganharia de desconto para pagar à vista, é melhor não pagar à vista. Tá, Entendeu? Entendi. tá. Agora, se você não tem nenhum tipo de aplicação e tem uma disponibilidade que dá para pagar aquele IPVA à vista e já se livrar daquele parcelamento, vale a pena aproveitar o desconto, porque você não vai ter rendimento adicional se você Olha, não legal, fazer o né? pagamento. Olha Dica só que bacana. interessante. Você entende? Então, é olhar para as coisas e analisar quais os benefícios que há em cada uma delas. Você falou de material escolar. A gente faz muita matéria respondendo essa dúvida de material escolar nessa época do ano. Tem gente que anda na cidade para comprar o caderno num lugar, o lápis no outro, Eu o até ia durex no perguntar isso outro. pra Cláudia, vai sobre ver, essa questão pesquisar. da combustível. Aí Quem gasta mais- faz, né? O que é melhor? Tá, e o que você não fez é? com o seu tempo? Às vezes, não vou nem falar do combustível, que sem dúvida é um custo direto, está certíssimo. Né? Mas vamos supor que a pessoa fez isso a pé, gastou 3 horas andando no centro para poder comprar um material mais barato. O que você fez com o teu tempo? O que você faria se você tivesse 3 horas a mais para fazer Nossa, qualquer tempo é outra coisa dinheiro, na né? vida? Então, analisa. É melhor pegar uma lista. Eu sempre sugiro, desde que a gente tem essa vantagem de usar a internet, entra nos sites, veja o preço das coisas, faça uma lista qual é o preço menor para cada item e vai na lojinha mais próxima da tua casa, no bairro, na tua rua, na tua esquina, deve ter uma papelaria. Fala, olha, tem uma lista e tem os preços que eu já vi na internet. Você consegue fazer esse preço que está aqui?
Mas aí entra uma questão que... É o planejamento. Não, o planejamento, sim, e a vergonha que as pessoas têm de pechinchar. Eu Não, tem que pechinchar. Não, né? tem, não. Já, é? verdade, como é que é isso? Ensina Você pode dar a uma gente, pechinchada, a gente Cláudia. consegue. Consegue, Claro mas é que isso. sim. Quantas pessoas fazem isso que você faz? Eu faço e já... Não, você os tá fora, mas você tá eles, fora Eu da... ensinei meus filhos, Ah, bom. meus filhos a fazer. Eu tenho 2 filhos que são adultos, né? Eu já sou daquelas que ficam andando pra cá, pra lá, daí eu volto, daí eu lembro que aquilo lá, sabe assim? Daí eu penso, sou não bem- faz, eu Faz, pechincho, né? eu As pechincho. pessoas não fazem. Não faz, não. eu sei. A pessoa tem vergonha de pechinchar, incrível. Sim. Né? Talvez pechinche na compra de um carro. Vamos lá, não vamos chamar de pechinchar, vamos pedir desconto, uma Sim. condição melhor e tal. Tá. É. Porque é verdade, é pechincha, né? Se pechincha, vamos perguntar para o nosso amigo aqui. O Alexandre, o diretor da rádio. Sim ou não? Sempre, em qualquer situação. Então, exceção à regra, mas estamos aqui no meio das exceções. Por isso que nós estamos falando do assunto. Pechinchar no mercado, que eu sei que lá dificilmente eu vou receber Sim. um desconto. Eu não vou pechinchar no McDonald's, que lá eles não vão me Sim. dar desconto. Mas você vai comprar você vai comprar um remédio, você vai querer um desconto. Desconto. Gente, vai na praia e compra uma rede. Pechincha. Vai com a metade do preço. É verdade. Sim. Eles colocam lá em cima, no É começo. às vezes você até Pra pega tentar o vendedor vender. de surpresa, porque ele não espera que o consumidor vai pechinchar. É. Ou pedir desconto, né? Aham. Então, eu acho que isso, a gente tem que ter esse comportamento entre os hábitos comuns. Exatamente. E é muito interessante quando você desenvolve técnicas de pechinchar com bom humor. Porque as pessoas recebem aquilo de forma Divertida, não divertida, ofensiva, aham. né? E acabam te dando algum desconto ou algum benefício. Falam, olha, não tem como te dar um preço melhor, mas vou te dar um brinde. Vou te dar um caderno aqui a benefício, mais, né? algum benefício adicional. Então, isso faz parte da relação de consumo. É completamente natural, aceitável. Eu não vejo nenhum problema em se fazer. Os árabes são bons, Também, né? muito. Nisso, eu Muito. queria tanto São aprender com mestres eles. nisso, né? A compra em quantidade. Teus filhos são adultos, mas foram crianças em algum momento, obviamente. Você fazia parte, eu não sei se eles são adultos há muito tempo, mas vamos imaginar que fossem adolescentes aí, ou crianças e tal. Todo mundo faz parte do grupo de WhatsApp da turma, os pais da turma do 5º B. Não, nós morávamos num condomínio quando eles eram adolescentes e a gente fazia uma cooperativa no condomínio. Reunia todos os moradores que tinham Olha, criança da isso aí mesma é ótimo. idade, Legal. E comprava fazia em uma lista quantidade. comum, comprava em quantidade. Gente, e até E tem a questão de comprávamos troca também, né? comprávamos na Não- papelaria do bairro. ou assim, por exemplo, a uniforme não cabe mais pro meu filho, mas talvez caiba pro meu vizinho, né? Exatamente. Às vezes até compra mais Essa- barato. essa é uma Exatamente, os coisa. livros também, né? Os livros didáticos. Agora, cabe aqui uma citação honrosa ao governador, né? E a providência de fornecer agora o material para os Bem alunos bacana. da rede estadual de Exatamente, ensino. Então, Nossa, é facilita a uma vida iniciativa deles, aham. meritória É. e então acho que não Sim. devemos também deixar passar batido, porque quer queira, quer não, alguma economia para as famílias que Ai, têm filhos sim. de escolas Não, é uma públicas. economia importante. Importantíssima. até vi Eu os lembro que a dados, minha né? mãe, nossa, ela pagava, quando a gente estudava, era carinho para 3 filhos, assim, sabe? Comprar uniforme. Ia passando de um para o outro, daí a caçula sempre ficava com Eu os ganhei mais muita antigos, roupa né? usada de escola quando era garoto, porque a minha mãe trabalhava em casa de família, né? Minha mãe era doméstica e a gente tinha uma vida bem limitada em diversos aspectos, inclusive econômicos. E então a gente ganhava, a patroa mandava o uniforme dos filhos que já cresceram para a gente poder usar. E é até importante, né? Vem o que do governo, né? Vem os cadernos, vem livro, vem lápis. E talvez, assim, espera um pouquinho, talvez, né? Acho que, assim, essa questão de esperar também um pouco, né? Não é começo do ano, vamos lá, vamos comprar e não sei o quê, e aquela euforia. E as Porque a lojas criançada de fica fila em cima, né? Eles querem tudo novo. Esperar um pouquinho o que vem, talvez, né? Do governo, o que vem das prefeituras. Vamos ver, tem esses cadernos. Precisa de mais? Vamos comprar então um pouquinho mais. Quanto que se pode economizar nisso, né, Exatamente. gente? É muita coisa. E voltando ao tema planejamento, uma coisa que ajuda bastante quando perguntam assim, o que fazer com o 13º, né? Chega ali em novembro e tal, surge muito essa pergunta. Eu digo, pega as crianças, já vai na papelaria para escolher os cadernos para o ano que vem. Vocês vão ganhar 20%, 30% no preço. Olha só, Porque gente. legal. Dica de sazonalmente, ouro. sabe, né? Sim. Sazonalmente sobe o preço das coisas. E você já entra o ano sem uma das preocupações, né?
Então, e por quê? É uma coisa que não é perecível. Você pode comprar com 2, 3 meses de antecedência, não vai estragar. Não levar a criança junto, porque vai ter a marca, o personagem. Acontece e tal. também. E acontece comigo isso, porque eu sou uma criança, eu guardo. Eu não tinha condição Você tem uma de criança comprar dentro esses de você, negócios, né? quando era criança. Eu também, né? Caderninho, caneta, eu não posso ir. Qualquer lugar que eu vá, eu vou comprar um caderninho, uma canetinha, um negócio. Eu caderninho de não, mas papelaria. caneta, pelo Adoro. amor de Deus. Né? Não Caneta é? colorida. eu sou Então vamos dar dicas de como colocar as contas em dia, Cláudia, aquela pessoa que já está devendo um monte no banco, cheque especial, cartão de crédito, que já foi para o Serasa. Como que ela deve negociar? Quais são as melhores negociações? Ela deve esperar já negociar na hora? Porque quando vem para você assim, nunca aconteceu isso comigo, gente, tá? É a minha amiga. A minha amiga, sei. A minha vizinha. Tem um vizinho. Né? A minha vizinha foi assim com ela. Quando eles pedem assim para você negociar, o juros está altíssimo, a conta está lá em cima. Se você espera um tempo, aí eles vão reduzindo os juros, eles vão tentando negociar com você. Cláudia, que dicas você daria nesse sentido? Eu vou até pedir uma assessoria aqui para o Daniel para ver se meu raciocínio está correto, tá? Assim, eu acho que não é só olhar qual é o juro mais alto. É um fator que tem que ser... É um critério de decisão. É um critério, né? Mas também, por exemplo, o consumidor tem que ficar atento. Eu não vou pagar o plano de saúde, eu vou pagar a conta da internet, né? O plano de saúde, ele pode perder o plano de saúde. E aí ele vai ter que submeter a novas carências. Se eventualmente, né, ele deixar de pagar, enfim, acabar tendo o contrato rescindido. Eu não vou pagar o condomínio, mas o condomínio pode gerar uma eventual ação, e o imóvel, se for um imóvel próprio da pessoa, eventualmente ser, né, objeto aí exatamente. Isso tudo tem que ser olhado. Né? Com prioridade, né? E, claro, olhar o que eu... de novo, a falta de planejamento, né? Às vezes as pessoas estão numa situação tão ruim e é tão triste estar numa situação assim que não sabe nem por onde começar, gente. Mas a tua colocação é perfeita. Que dá para resumir assim: avaliar o risco e as oportunidades que há na situação. Toda situação sempre vai haver essas duas possibilidades, né? Quando você está numa situação, o nome sujo, e uma série de outras coisas, a prioridade é, primeiro, preservar a sua capacidade de se alimentar. Acho que essa... Né? Necessidades básicas. Necessidade básica. Segunda, abrigo. Quando eu falo abrigo, eu falo um lugar para morar e uma roupa para vestir, né? E daí você começar, dentro da garantia dessas duas possibilidades, você, com as seguintes, né, com as outras situações que te puseram ali em uma condição de endividamento insustentável, avaliar qual te trará um benefício maior quando você resolver. Por exemplo, está com o nome no Serasa por causa de um cartão de crédito, uma conta de celular. Renegocia o cartão de crédito, renegocia a conta do celular. Por quê? Até para conseguir um emprego melhor, você precisa estar com o nome limpo. Hoje é muito normal que as empresas chequem o Serasa das pessoas, né? O CPF, se não tem nenhuma irregularidade no mercado. A lei até proíbe isso, mas não tem controle sobre isso. E é prerrogativa do empregador verificar se a pessoa tem atestado de antecedentes ou não, se está com o nome limpo ou não. Por quê? Porque vai trabalhar em qualquer lugar, mesmo aqui na rádio, vem uma pessoa trabalhar aqui que é desconhecida. Você não verificou os antecedentes nem o histórico dela. Um microfone que ela desviar aqui num dia que ela vai embora mais tarde, já vai custar mais caro do que talvez o salário, né? Um equipamento de som. Com certeza. Então é natural que as empresas queiram proteger seu patrimônio também por essas atitudes. Então eu penso que essa seja a principal avaliação que deva ser feita, né? Porque até se você está numa situação difícil, com nome sujo e tudo, e está num emprego que não está te pagando o suficiente, de repente você pode buscar uma oportunidade para um emprego melhor. Então se prepare para estar apto a assumir um emprego melhor, uma oportunidade melhor. E claro,
todo mundo que tem dinheiro a receber está disposto a negociar na hora de receber. Né? Quem já teve imóvel alugado, por exemplo, sabe que o inquilino não paga, você quer que ele pague qualquer valor só para ele sair e liberar. Dá um jeito, né? O americano tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: você começa a ganhar parando de perder. Então, os bancos, os cartões de crédito pensam assim. Né? Então, se algumas dívidas você pode reter um pouco, negociar, iniciar uma negociação mais amigável. Olha, eu vou conseguir pagar R$10 por semana ou por mês, mas pague. Aquilo que você assumir, pague, porque senão você fica sem moral para continuar e avançar na negociação. Tem essa questão da renegociação, mas também tem gente, por exemplo, que eu já vi, que faz um financiamento, às vezes, no banco para poder pagar alguma conta. Isso é válido? Ou já você acaba se atolando ainda mais em conta? Tem a seguinte situação que eu gosto muito de alertar também. Vamos supor, a soma das minhas dívidas dá R$5.000. Vamos imaginar que fosse uma situação assim. Aí eu vou lá no banco e falo: olha, eu estou com umas dívidas, preciso pagar, você dá para fazer um empréstimo? O banco fala: não tem problema, você tem um limite aqui de 8 mil, vamos fazer aqui um CDC, né? Um crédito direto ao consumidor de 8 mil, você paga em 48 meses. Ainda e tal. sobra grana. Sim. Aí o camarada se empolga, pega os 8 mil. Se ele pagar os 5 já é uma grande coisa, mas o maior risco está em que a pessoa gasta aqueles 3 com bobagem, achando que aquele dinheiro é dele. Exatamente. E aí ele simplesmente trocou uma dívida de 5 por 8 e continua mais enrolado. Ele pode até momentaneamente ter resolvido o problema dele, mas esse problema vai se manifestar novamente. Então, esse é o perigo. É o que acontece com os consignados. Que muita Exatamente gente... isso que eu ia te falar. Os aposentados fazem muito isso, e aí depois fica lá um grande percentual do salário deles com o banco, e aí a pessoa fica com dificuldade até para sobreviver. Para isso que você falou, para comprar alimento. Tem uma outra questão que eu acho que é importante também, que é procurar ajuda. Isso é fundamental, né? Porque assim, quem está numa situação, quem está com um problema qualquer, né? Eu não sei se acontece isso com vocês, mas eu me meto a fazer uns negócios que eu não sei fazer. Eu sou metida costureira, por exemplo. E aí eu pego um troço e falo: cara, eu não vou conseguir fazer isso. Aquilo vira um bicho na minha frente. Depois eu consigo fazer e eu vejo que não é tão difícil assim. Exatamente. E eu acho que quando as pessoas estão com um problema, esse problema tende, né? Eu fiz um comparativo. É isso mesmo. Você não, como é que eu vou resolver? Para onde que eu vou? Para quem que eu peço ajuda? E aquilo vai se avolumando, se avolumando. Ah, é porque eu não sei fazer, né? A gente estava falando sobre isso na hora que a gente chegou aqui, né? Aprende. Então, mas daí não sabe. Mas vai atrás. Vai atrás, Vai exatamente, isso, vai aprender. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Isso que eu quero dizer. Exatamente. Muito boa a tua Muito colocação. boa. E ela me lembrou 2 situações rápidas aqui. Então, nós tivemos no passado um físico chamado Arquimedes que dizia: dê um ponto de apoio, uma alavanca e eu movo o mundo, né? Então, significa o seguinte: você precisa, primeiro de tudo, nessa busca de ajuda, e é muito boa a tua contribuição, porque eu estava falando só das questões práticas da economia, e se a pessoa tiver alguém com quem ela possa se apoiar, pode ser um amigo, um parente, um vizinho, um pai, mãe, filho, irmão, procure com essa pessoa, humildemente, reconhecer os erros que você cometeu e o quanto você está disposto a se esforçar para mudar aquela situação. Que certamente uma pessoa com quem você tem boa afinidade vai te dar algum tipo de ajuda. Pode não ser ajuda financeira, pode não ser dinheiro emprestado, mas até te ajudar num trabalho que você talvez não consiga entregar, te ajudar em alguma tarefa, né? Às vezes uma pessoa que cuide do seu filho para você trabalhar 2, 3 horas a mais por dia já te ajuda demais e te dá muito mais segurança para você fazer o teu trabalho. Então, buscar um ponto de apoio e uma ajuda, ela tem várias nuances, né? Não é necessariamente contratar uma psicóloga e gastar mais ainda. Na verdade, com isso. A gente volta lá naquele primeiro assunto que a gente começou, né? Exato. Da família, do homem e da mulher, de quem pede ajuda, de quem fala do problema e de quem não fala. Né? Então é buscar essa ajuda e tentar resolver. A mulher ela busca mais essa parceria, mesmo com as amigas, com a mãe, né? Sempre mais natural. E isso, e aí você consegue realmente começar a inverter o movimento, né? Aquele movimento de endividamento, de complicação e tal. E é importante, só acrescentar, a Cláudia pode contribuir e colaborar também no final, é importante que as pessoas tenham uma reserva financeira por várias razões. Porque imprevistos acontecem, e imprevistos não são só ruins, não, existem imprevistos bons, né? Eu já vi situação, por exemplo, de um filho de um amigo ser reconhecido por um feito
acadêmico, precisava viajar para receber o prêmio e tal. E ele, desesperado, precisando conseguir um dinheiro emprestado para pagar as passagens e tudo, porque era uma das condições para poder chegar lá e receber aquele reconhecimento. Então, essa situação também é uma situação de emergência e que necessariamente não é negativa. Então, é importante ter sempre alguma reserva ou possibilidade de usar alguma reserva no caso de situações limites, né? Um acidente, uma enfermidade, tudo isso também acontece, infelizmente. Qual a maneira melhor de se pagar as contas? Via Pix, débito? O que vocês dizem? Qual orientação vocês dariam para os nossos ouvintes? Depende, né? Eu costumo dizer que quem tem cuidado com o planejamento financeiro sempre deve procurar a forma que tenha menor preço, menor custo na hora do pagamento. Né? Tem um restaurante aqui em Curitiba, por exemplo, se você pagar em dinheiro ou em Pix, você tem 10% de desconto. Isso, exatamente. Né? Então, se você pode pagar com Pix, você já ganhou 10%. Eu sempre pago só no Pix. Se tiver em 10 amigos, um já comeu de graça. Então, você vê que valeu a pena. Né? É verdade. Mas também existem aquelas situações assim, não tem desconto de jeito nenhum. Igual o diretor falou aqui, eu vou no mercado e tal. Supermercado não dá desconto. McDonald's não dá desconto. Outras, bomba de gasolina não dá desconto. Se você tem planejamento, usa o teu cartão de crédito, porque você vai pagar no cartão o mesmo valor que pagaria à vista e vai somar milhas para você depois resgatar na forma de depois benefícios. Você viajar, se quiser, né? Mas tem desconto pagando numa parcela só? Não tem. Então, faz em 10. Exatamente. Depende, a vantagem que você vai dar. Tinha uma rede de loja que fazia 24 meses sem juros. Né? À vista, com 24 meses, é o mesmo valor. Se você é uma pessoa que se planeja e sabe que pode pagar aquela parcela, faz em 24 meses. Você vai ganhar dinheiro. Deu a inflação, toda a inflação você está incorporando na forma de ganhos. Que maravilha essa dica, gente. Sabe como que eu pensava? Eu falava, não, porque daí eu vou ter que ficar, 2 anos pagando esse negócio. Mas isso também é algo que tem que ser avaliado. Imagina. Você faz parte. Eu não aguentei, né? Seja bem-vindo. Você veja só, né? Eu que dei algumas palestras falando sobre a educação financeira para o jovem, né? E eu sempre falo o seguinte, a primeira coisa que você faz é comprar um carro, né? Quando você faz 18 anos, se o jovem tem dinheiro, ele trabalha, ele quer comprar um carro. Depois ele quer comprar um carro, ele ganha R$2.000, o carro vai custar 1.000 a parcela, ele achou que ele está lindo, maravilhoso. Ele esqueceu da troca de óleo, da manutenção, da gasolina, ele esqueceu de IPVA, ele esqueceu de um monte de coisa. Enfim, só que esse cara vai ficar 60 meses pagando. Desses 60 meses ele esqueceu que ele tem 6 natais, 6 aniversários da namorada, 6 aniversários da mãe, 6 Páscoas, 6 dias dos namorados. Ele esqueceu de tudo isso. Só que nesse período ele pode ficar desempregado. E daí? É a mesma coisa do comprar em 2 anos para pagar. E se você fica desempregado? Se acontece um imprevisto. Por isso é que ele está dizendo que tem que ter um planejamento. E tem que ter uma reserva. Uma reserva, é isso que é reserva. Quando eu falei em ter uma reserva, e até quando me perguntam qual é a reserva, eu digo, para quem não está habituado a fazer economia, guardar dinheiro, guardar um pouco do dinheiro, que eu também não defendo que você guarde tudo, metade do que ganha. Quanto, mais ou menos? Então, para quem não está acostumado, para quem não está acostumado, 8% do que você ganha por mês, você guarda. Para quem não está acostumado. Por quê? Porque quando você não está acostumado, é mais difícil. Mais difícil você começar a criar o hábito. Exatamente. Então começa 8%. Aí você pergunta, por que 8%? Porque 8 vezes 12 vai dar exatamente a tua média de salário mensal. Então é como se você tivesse um 14º salário ou um 13º, se você não tiver 13º da empresa onde você trabalha. Porque tem muita gente que é autônoma. Então como é que eu faço? Autônomos, por exemplo, eu recomendo que guarde pelo menos 20% do que ganha, porque a renda é instável, né? Essas pessoas trabalham por empreitada, que trabalham... Tem muitos gastos que são eles próprios, né? Precisam Exatamente, tem que bancar a própria despesa e tal. Então, pelo menos 20% você vai guardando para fazer uma reserva. Porque num mês que você não tiver trabalho nenhum para fazer, você tem como sobreviver, pagar suas contas. Né? Então, são dicas que eu sugiro, assim. Mas são números... a pessoa que está acostumada a guardar? Aí, quanto mais puder guardar, melhor. Mas guarde com um objetivo. Não guarde dinheiro por guardar dinheiro, porque isso é avareza, né? Não é vida, é avareza. Né? O cara começa a... Tem amor ao dinheiro, né? Fazer farofa. É verdade! O cara começa a fazer farofa da casca do ovo para comprar mais uma dúzia. Pô, eu não conheço... eu não conheço ninguém assim. Não, eu infelizmente conheci pessoas... Não, eu conheço, na minha família, inclusive, gente. Na verdade, a gente tem que pensar nessa questão das necessidades que você comentou, mas a gente tem que ter o lazer nosso, tem
lógico, vive. Tem a gente vida que não feita pra vive, ser que é isso vivida, que ele não tem outra falou. vida. Tem outra vida para Não você? tenho. Não. Certo. Tem outra vida para você tomar uma cerveja bem gelada na praia, igual você falou no começo? Não tem, né? Então, assim, por exemplo, você falou de exemplo de pessoas, né? Eu conheci uma pessoa que fazia parte da família e tal, que assim guardava dinheiro de forma obstinada, mas de uma coisa Absurda. E tudo ele queria ganhar dinheiro. Então, se ele não quisesse mais esse copo, ele perguntava: você quer comprar esse copo sim, aqui? eles são Mas assim. o que eu vou fazer Os com esse avarentos. copo? Não, porque não sei, sabe? Você pedia para um favor assim, não, quanto é que você me paga? Pô, sabe esse tipo de coisa? Tipo assim, você chega, eles escondem tudo, aí fala assim, puxa, hoje eu não vou fazer nenhum café. Puxa, Obrigada, eu tô pode sem ir. café. É bem Que isso. hora deu o horário do café. Eu tô saindo, Então, a gente, pessoa é um assim não absurdo. vive. né? E depois Isso não, né? Não, E a pra pessoa não, assim pra não não vive. ter uma Não, pessoa não dá. mais ali pra dar gasto. A pessoa assim não vive, e o que é pior, ela vai desenvolvendo inveja por você viver bem, por você ser feliz, por você ter amigos. E aí é uma coisa muito negativa. Então, assim, guardar o dinheiro, guarde com propósito. Vou guardar dinheiro porque eu quero que meu filho estude nos Estados Unidos, por exemplo. Vou guardar dinheiro porque eu quero comprar um carro novo daqui a 2 anos, ou quero comprar uma casa na praia. Ou E mas Carro é tem estímulo investimento? também, Carro, né? ele estava falando a questão do Não carro, é daí eu fiquei investimento. pensando, por exemplo, Bem hoje de consumo. Você Hoje tirou eu não do- tenho carro, porque depois que Fez criaram o Uber. Tirou da Uber, loja e diminuiu o valor. eu vi que pra mim não compensa. carro não é investimento. Não. No Brasil houve essa ideia de que carro fosse investimento porque nós vivíamos um momento de inflação muito alta e a indústria automotiva ela era subdimensionada para a necessidade do país. Então era proibido importar, tudo que a indústria fazia vendia e o mercado compraria mais ainda. Então os carros tinham ágio, né? Não sei se você Lembro, lembra claro. disso. Então o sujeito ia comprar, Década por de exemplo, 90, lembra? um Volkswagen, não, uns 80, né? 80, 90. O cara ia comprar um Volkswagen em Brasília, custava, vamos supor, R$10.000 na loja, na tabela de preços, que era oficial, aprovada pelo governo, mas você não conseguia na loja comprar por menos de 15, porque tinha ágio. Né? E por que isso? Porque havia uma defasagem entre a demanda e a oferta que era dada. E o consumidor não podia partir para outras opções, como importar e tal. Então, criou-se a ideia de que carro era investimento. Então, as pessoas pagavam consórcio para tirar um carro zero pelo preço de tabela e vender com ágio. Muita gente fez isso, né? Muita gente. Ganhou muita algum gente. dinheiro e tal, mas não é investimento. O carro é um bem de consumo Isso durável. é uma né? família a mais para você manter. Exatamente. Mas também depende da utilização. Para quem usa para Exatamente. trabalhar, né? Cada É um o que eu é o que ele disse, falou, é um bem né? de consumo Planejamento. durável. Então, se você precisa do carro para trabalhar e ele trabalhar, te É igual no serve... meu caso, é uma necessidade. Eu moro na região metropolitana, eu trabalho em Curitiba, eu não tenho condição. Eu trabalho, né, É longe, né? em uma TV, das 7 da noite a 1 da manhã, eu não tenho nem ônibus pra andar. Então, assim, pra mim, até eu já repensei muitas vezes, sabe? Nossa, mas eu gasto muito pegando a BR-277 todo dia de Campo Largo pra Curitiba. Eu tô, assim, gastando horrores com gasolina e daí a troca do óleo, porque sempre tem que cuidar da manutenção do carro. Mas, assim, pra mim é uma necessidade, sabe? Eu não consegui ainda fazer com que esse carro não seja, mas eu preciso, Então, necessito. para você ele é uma ferramenta de É. trabalho. É uma ferramenta, Agora tem um sim. detalhe, você pode dimensionar algumas formas de economizar com o carro. Ou ter um carro mais econômico, né? Não sei qual é o teu carro, não vem ao caso, mas buscar um carro mais econômico. Ou, então, quando eu ou comprei, eu investimento pensei nisso menor no também. carro. Ou, de repente, identificar pessoas que moram na tua região ou trabalham no mesmo lugar, que você possa compartilhar o uso do carro na forma de carona e tal. Todas essas são formas de reduzir o custo do carro. Agora, pra você. só complementando uma questão que você colocou, que eu acho que é importante, porque isso tem uma repercussão, né? Enfim, a pessoa quer poupar e ela consegue se organizar, né? E ela resolve comprar Bitcoin. Assim, que é algo que não é do nosso... E vai perder dinheiro, vai Sim. perder muito do que poupou, né? Essa discussão é complicada. Até na CBN nós tivemos um tempo atrás um debate sobre isso. Eu falei no começo que a única forma de gerar riqueza é o trabalho. Aí eu questionava a validade das moedas virtuais ou dessas criptomoedas, né? São chamadas cripto, que cripto vem de oculto, né? Algo desconhecido. Porque elas não estão atreladas a nenhum processo produtivo. Não é fruto do trabalho de ninguém. Né? Então, eu questiono a validade dessas moedas por isso. O que acontece? O mundo é tão instável, o mundo real que nós vivemos é tão instável, onde há produção, há bancos,
intermediando as ações financeiras, as pessoas trabalhando, pessoas empregando outras pessoas para trabalhar. E os governos tão limitados nas suas capacidades de resolver os problemas sociais, que as pessoas, diante dessa insegurança, se aventuram a comprar algo que é totalmente virtual. Não tem lastro em absolutamente nada. Isso. Só na capacidade de alguém ficar programando e consumindo mais energia do que ele gera de riqueza ou de valor, vamos chamar assim. Então, é um processo especulativo de larga escala. O próprio Elon Musk, aí tão festejado, ele já tomou 2 tombos com criptomoeda terríveis, né? É que para ele cair um tombo e se machucar, tem que ser muito forte. Mas uma ralada de joelho dele Dá dá muito mais que eu ganhei na minha vida inteira. Em todas elas. Exatamente. Então, eu quero dizer assim, ele quando colocou os carros dele à venda, podendo pagar em criptomoeda, né, ele criou um movimento assim, um movimento de procura pela criptomoeda que causou uma valorização. Aí quando ele viu que ele não conseguia fazer nada com aquele dinheiro porque ninguém aceitava, era só ele estava aceitando que ele cortou, o dinheiro, a moeda desvalorizou vertiginosamente, mais do que ficou num valor menor do que tinha quando ele resolveu aceitar. Então, quem ganhou com isso aí? Meia dúzia de pessoas, sei lá, meia dúzia é o modo de dizer, mas algumas pessoas que foram lá e compraram o carro com a criptomoeda e devem estar andando com o carro até hoje, e o carro sim tem valor de revenda. Então, eu não acho que a criptomoeda seja um investimento seguro para você colocar suas economias ganha com tanto trabalho. Qual seria, então, o investimento mais seguro? O mercado de ações? Então, eu sou favorável ao mercado de ações. Agora, não entre no mercado de ações olhando para os gráficos do dia a dia. Porque essa é a coisa mais perversa que acontece para o próprio mercado de ações, essa informação diária. Não, Petrobras caiu, Vale caiu, não sei o quê. Blá, blá, blá. Porque o mercado de ações é um mercado em que você compra pedaço de empresas. Cada ação é uma fatiazinha ínfima de uma empresa. E mais importante do que o valor da ação é que a empresa te pague dividendos, que é uma parcela do lucro que ela ofere, que ela deve dividir proporcionalmente entre os acionistas. Então, o legal é o sujeito conseguir ganhar e viver dos dividendos. Entendi. Entendeu? Então, você pega empresas que tenham serviços recorrentes, que sejam verdadeiramente úteis para a sociedade. Né? Estatais? Não necessariamente estatais, mas, por exemplo, uma estatal como a Copel é uma boa ação. A Sanepar, não sei se ainda está em oferta na Bolsa, mas se estiver também é uma... Por quê? Porque ela tem uma receita recorrente. Ela entrega um serviço útil e necessário para a sociedade. Então, a economia oscila e tal, mas ela vai te dar um resultado. Ela tem uma governança responsável, porque mostra que isso é importante. Dificilmente você vai ter um diretor ou um presidente de uma empresa dessas que vai fazer uma falcatrua, que vai desviar milhões e tal. Já até aconteceu no passado, mas foram todos para a cadeia, né? Graças a Deus. Alguns se suicidaram, tal, mas acabam fazendo um favor para a sociedade. Mas, enfim, hoje o próprio processo de estar na Bolsa de Valores já implica numa governança responsável. Empresas que tenham uma boa imagem no mercado, né? Apesar de que nós tivemos o episódio da Americanas, que foi lamentável e maculou muito o varejo de uma forma geral. Mas você tem, por exemplo, empresas de pedágio, essas concessionárias que pegam gestão de aeroportos e tal. Né? Aqui no Paraná tem 2 que são bastante respeitáveis e que pagam dividendos recorrentemente aos seus acionistas. É um investimento que você não vai ter assim, uma mágica de interruptor, que agora eu fiquei rico, mas se você for gradativamente comprando ações, num curto espaço aí de 2, 3, 5 anos, você começa a ver que vale tanto a pena que você vai ficar interessado em investir o próprio dinheiro ganho com as ações e mais ações. Uau, mas isso não é para amador. Não é para amador, por isso que eu tem estou que saber o que está fazendo. Por isso que eu estou falando de empresas com trabalho recorrente. Aí, se você quiser entrar na roleta, aí pode ganhar muito, mas também saiba que pode perder muito. Né? Entrar nessas empresas da moda, agora vou comprar na empresa X, aí não sei o quê. Você é mais conservador mesmo, aliás, né? a X famosa ali do começo dos anos 2000 ali, foi uma das que eu alertei muitos meus alunos, né? Não, professor, mas o cara, não sei o quê. Vamos com calma. O tombo ali foi grande. As ações de 1.600 para 1 centavo. Nossa, né? Que loucura. Cláudia, obrigada. Cláudia, vamos mudar um pouquinho de assunto, que o assunto dessa semana é a questão do Pix, né? Até o presidente mudou, se não me engano, o novo secretário
da comunicação do governo, para que a primeira campanha, né, eu vi ele dando uma entrevista quando ele assumiu, é justamente alertar as pessoas sobre o que é verdade e o que é falso em relação ao Pix por conta dessas últimas fake news. O que você poderia trazer para a gente de atualizações, por gentileza? Bom, hoje entrou em vigor uma medida provisória, que é a medida provisória 1288, né? Que estabelece que não pode ser cobrado nenhum valor a mais pelo pagamento através do Pix. Por que isso? Né? Por conta dessa problemática toda que houve nos últimos dias. Só voltando um pouquinho... E até vou pedir de novo a ajuda do economista aqui. O que acontece, gente? Essa questão do monitoramento, né, das transações não é uma novidade e não veio agora com essa medida. Sim. É algo que já existe desde a década desde os anos 2000. As transações acima de R$2.000 para pessoa física já eram monitoradas. Houve um aqueles que não declaram, e está correto, porque o dinheiro que é utilizado para prestação, isso não tem nada a ver, eu gostei da tua frase, com partido A, partido B, esquerda, direita, o meio. Isso é um fato, né? Sim. Você tem, como é que o serviço público, ele é prestado através do quê? Dos tributos que nós pagamos. Sim. Não tem uma máquina lá que faz dinheiro, né? Não é assim que funciona. Resumo, acho que houve uma comunicação ruim por parte do governo, não se explicou, e as fake news, os de sempre, as pessoas de má fé, enfim, que se aproveitam, né, politicamente dessa má comunicação, acabaram, não, porque o Pix vai ser tributado, porque o Pix talvez seja tributado daqui a sei lá quanto tempo, mas não é essa medida que levou ou que levaria à tributação. Entendi. Né? Do Pix. A utilização do Pix seria de alguma forma, não, agora você vai pagar imposto. Esse é um fato. E o segundo fato é gente golpista mesmo. Tá aqui, você que usa Pix, aqui o boleto da Receita Federal. Golpe. Ou seja, podem continuar pagando pelo Pix, podem Exatamente. pagar com dinheiro, podem pagar com seguro. cartão. Para o tá consumidor, tudo- Aham. super seguro. Muda nada. Super seguro. Para o consumidor, uma outra repercussão é, você vai pagar com Pix, então como vai ser tributado, ou seja, eu vou ter que pagar um imposto pela transação, não é mais 10, é 12. Por isso, essa medida provisória que entrou em vigor hoje. Ah, entendi. Muito importante esses esclarecimentos. O Pix, só para lembrar, ele está substituindo o fluxo do papel moeda no teu bolso. Então, você não pode pagar imposto porque você tem um dinheiro no bolso. Olha, Supõe-se que se você tem uma renda, ela já foi tributada. Sim. Se você pratica um ato de consumo, compra uma água, uma cerveja, um lanche, um carro, seja o que for, uma roupa, naquele produto o imposto já está incluso. Então não há, porque vamos supor que você queira dar um presente para um filho teu, para um amigo, quero te dar R$1.000 de presente, R$500 de presente. Você não tem que ser tributado por transferir uma renda que é tua, um valor que já foi na origem tributado. Como em espécie, né? Então seria Como acontece em dinheiro. inconstitucional, inclusive, se houvesse tributação do Pix. E A menos que houvesse uma emenda constitucional. Sim. Não, mas mesmo que houvesse, aí é por uma acho questão que não moral passa mesmo. também, Exatamente. Não, né? Aí eu seria o primeiro a começar a protestar contra uma coisa assim. Mas gostei muito que você falou, que se você lembrou, que o Brasil tem o COAF, que foi criado nos anos 90, no governo Fernando Henrique, né, que é um controle de fluxo financeiro, justamente para monitorar o fluxo financeiro, não com o intuito de cobrar mais imposto de ninguém, mas identificar atividades ilegais, lavagem de dinheiro, dinheiro irregular. Por isso é que muitas vezes foi encontrado malas e malas de dinheiro em casa, e apartamento, e colchão, cueca de político. Porque eles ficavam transitando com dinheiro vivo para fugir da fiscalização que ocorre no sistema e o que está interbancário. no sistema, está no sistema, né? Não tem... Exatamente. E o Pix foi criado justamente para diminuir não só
esse risco de fluxo de dinheiro vivo correndo para lá e para cá. O que é risco, né? Exatamente, exatamente. Como também contribuiu para a redução de assaltos à mão armada, principalmente em bancos, né? Agência bancária. E foi bem ali na época. No Bacaxeri, ali era todo dia tinha alguém que ia no banco tirar um dinheiro, era assaltado no semáforo. E reduziu muito, isso aí acabou praticamente a zero. E a gente começou a usar mais ali na época da pandemia mesmo, para não ter contato com dinheiro, né? E aí agora ninguém quer saber mais de dinheiro em papel. A praticidade, maravilhoso. Fake news, as fake news são uma doença. Nossa, gente, Uma terrível, doença. né? Doença, é Não uma tem praga do mundo praga, moderno. É né? praga do mundo moderno, exatamente. É um vírus tão grave quanto o Covid, se não for mais. Né? É verdade. Isso aí. E a gente tá chegando aí nos últimos minutos já, né, Erika? 5 minutinhos aí para as 5 horas da tarde. Daqui a pouquinho a gente tem mais um tema para tomar aqui no nosso podcast, no nosso programa Fala Paraná. Então, a gente gostaria de algumas considerações finais, tanto da Cláudia como também do economista Daniel, tá? Sobre essas questões aí que a gente comentou, né? Falou do Pix, falou do dinheiro, falou do crédito, falou do financiamento, falou de tanta coisa nesse começo do ano, muita gente preocupada, a gente espera ter ajudado muita gente de casa com tantas dúvidas, assim como eu, Claudinha, né? A Érica, o próprio Daniel também, né? A gente traz aqui esses assuntos pra gente poder tirar as nossas próprias dúvidas, que também são as dúvidas de quem tá em casa, né? Então, gostaria que vocês dessem as considerações finais. Bom, a gente tem uma dica que acho que é bacana. Nós fizemos uma parceria com a Febraban e divulgamos uma plataforma que se chama Meu Bolso em Dia, que tem dicas super legais, fáceis, porque é isso, né? Você tem uma fala fácil, que é legal de ouvir o Daniel, porque você entende o que ele tá falando. Nossa, Sabe o que é a falando, forma né? que ele fala, bem Sabe, coloquial, tem né? profundidade, mas tem uma... Não Não é é o aquela meu, ele não fala verborreia, pelo não entende nada. economês, né? Professor, não adianta. Ninguém bate o professor. Pra- Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter, comunicar o consumidor, comunicar o cidadão de uma forma que ele entenda o que está sendo falado. Até para não cair nessas falácias de fake news, Nossa, esse horror que a gente está vivendo. Sim. Então, use a plataforma. Lá tem uma trilha que é bem legal, que você consegue se identificar como alguém que poupa, que não poupa. Tem formas de organização financeira, né? Enfim, planilhas que são super simples e fáceis. Então, entre lá. Meu Bolso em Dia. Meu Bolso em Dia, minha gente. Vamos entrando lá, que as dicas lá, ó, são de ouro. Obrigada, Claudinha. Eu que agradeço, gente. Então, eu quero primeiro agradecer a vocês pelo convite. É sempre um prazer, é um trabalho que eu faço com alegria, poder ajudar com alguma orientação, compartilhar um pouco da minha vivência aí nessa questão da economia e do planejamento. Dá parabéns para a Cláudia, porque há muitos anos militando ali, defendendo o consumidor, é um trabalho árduo, né? É uma função, é uma vitrine, né? E de vidro, então tem que tomar cuidado, porque leva pedrada, então... mas é um trabalho bacana. É lindo admiro mesmo. muito Admiro também. E assim, desejar a todos aí um ano de muita prosperidade, né, de harmonia, saúde acima de tudo. E ter em mente que vocês estão aí para ajudar, né, gente? Igual a gente fala da Cláudia, quanta cacetada que deve ter lá dentro daquele Procon, né? Mas ela tá ali firme e forte. Até quanto tempo que você já tá ali, Cláudia? Desde 1991. De 91 ela e vai tá cacetada. firme Mas e então você forte, começou olha lá só. criancinha. Você tinha o quê? 5 aninhos? Por aí, tipo 8. Tipo 8 anos, nem era de maior ainda, né, Cláudia? Alfabetizou, foi para lá. E lembrando que a gente sempre tá, né, claro, de acordo com o que é lei, de acordo com o que a gente pode ajudar o próprio consumidor, de acordo com o que a gente pode ajudar o próprio empresário, porque a gente sabe que tem ambos os lados ali, não é só uma carta da manga, né, que tá certa, a gente sempre tem que tomar essas duas questões, sempre colocar muito no paralelo, né, o que tá certo, o que tá errado, e tentar ajudar. E claro que, né, vocês que estão em casa, estão nos assistindo, estão nos ouvindo, procurem essas ajudas, porque é de extrema importância, porque, gente, ficar com o bolso cheio de dívida não dá, dá depressão, dá ansiedade. É verdade. Sabe? Cria uma série, né, Erika, de psicossomáticos, né? psicossomáticas. É e verdade. Não. Mas não é depois fácil. aqui, minha querida, dessas orientações, eu tenho certeza que seu ano vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário, porque aqui você teve uma aula, você aprendeu tudo. Então, só vai depender de você agora, entendeu? Você tem que pegar isso e começar a praticar. Eu e a Eliane, a partir de hoje, a gente já mudou a nossa mentalidade aqui. E vai ser diferente. Podem ter certeza. Eu vou começar a poupar 20%, porque eu me encaixo bem ali nesse percentual
dos 20%, vou começar a investir em Eu sou ações, dos vou começar a 8, estudar. Tô esperta aqui. Obrigada, minha gente. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai falar, ai, que delícia o verão, a gente mostra o brilho, a Só, gente Érica, fica no chão. lembrando só, pode falar a sua rede social, Daniel e Claudinha também, pra quem quer acompanhar na rede social? Eu tô no LinkedIn, Daniel R. Poit, no Facebook é Prof. Daniel Poit, tudo junto. Qual mais? Instagram? Instagram eu tô lá, mas eu não postei nada ainda. Faz Por tempo. favor, então. Então comece. Verdade, por tá gentileza. precisando colocar essas dicas lá, né, Cláudia? Que Eu ajuda tenho bastante. sido pressionado por isso. Começa a mas fazer uns eu- reels lá. Reels, eu não faço ainda. Eu mais acompanho os amigos, os conhecidos e tal. E tem o meu e-mail, que eu atendo situações profissionais, que é prof.daniel.poit@gmail.com. Então, eu sou do tempo do e-mail ainda. Então. Isso aí, mas resolve. E a Cláudia? Como que a gente encontra lá, Cláudia? @Cláudia Silvano. No Instagram. no A Instagram. Cláudia bomba lá no Instagram. O Instagram dela é bem legal. O meu é prof. Daniel Poit também. A tudo gente vai junto. começar Vamos daqui a pouco bombar ver, tá? esse Aham. Instagram aí, Sim, Daniel. É isso aí, Isso, gente. vamos Muito começar. obrigada pela presença de vocês neste nosso programa Fala Paraná. E agora sim, vamos para o intervalo e daqui a Já pouquinho a gente voltamos. volta.